de transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 63ª sessão solene desta Casa Legislativa, referente à segunda etapa do terceiro período da 18ª Legislatura, para outorgar o título de cidadão feirense ao senhor Rivaldo Venâncio da Cunha, atendendo ao decreto legislativo número 65/2019, e para comemorar o Dia da Consciência Evangélica, atendendo ao requerimento número 08/2019, ambos de autoria do vereador Isaías dos Santos. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Senhor Justiniano França, vereador licenciado e secretário municipal de Serviços Públicos, nesta sessão solene representando o excelentíssimo prefeito municipal de Feira de Santana, Dr. Cubé Martins da Silva Filho. Apóstolo Roque Hudson Mamona, presidente da AME Bahia. Apóstolo José Ribeiro Santana, presidente da AMIP. Apóstolo Marcos Sampaio, presidente da Origem. Bispo Gilberto Rui Souza Rocha, da Igreja Batista Ágape, palestrante desta sessão solene. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa os pastores homenageados do Dia da Consciência Evangélica. Pastor Enivaldo Moreira, pastor Carlos José Almeida, pastor Valdemir da Silva, pastor Josafá Santos, pastor Ronaldo Pereira, apóstola Mary Angélica, pastor Robson Bispo, pastor Mário Sérgio de Souza, pastor Gervásio Gonçalves, pastor Wellington Mendes, pastor José Wilson Dias, pastor Helder Solteiro da Silva, pastor Elias dos Santos, pastor Isaac Ulisses Barreto, pastor Eduardo Prestes,
Pastor Edilson José de Souza, Pastor José Ismael dos Santos, Pastor Walter de Jesus, Apóstolo José Martins do Carmo, Pastor Hildson Barbosa, Pastor Gilberto Silva Oliveira, Pastor Edmilson Fontes, Pastora Rosália Lustosa, Pastor Gilmar Bezerra, Pastor Fabrício dos Santos, Pastor Valdivan Conceição, Pastor Raimundo Borges, Pastora Edna Sena, Pastor Edivaldo Marques. Gostaríamos de convidar também para compor este plenário os convidados do senhor Rivaldo Venâncio, senhora Eremilde Marques de Cerqueira, senhora Karen Soares, senhor Michel Sucupira e senhora Maricélia Maria de Lima. Convidamos ainda para compor o plenário desta Casa Legislativa a senhora Patrícia Rocha, esposa do bispo Gilberto Rui, senhor Jorge Oliveira, ex-vereador desta Casa, senhor Eli Ribeiro, vereador licenciado e secretário municipal de habitação, senhora Neuza de Jesus Silva, representando a secretária de saúde, a doutora Denise Mascarenhas, o apóstolo Wilson Dias, a pastora Luciana de Almeida Sampaio e o senhor Antônio Hélio, comandante da Guarda Municipal. Em nome da presidência desta Casa Legislativa, solicitamos ao vereador Isaías dos Santos que conduza à mesa solene o senhor Rivaldo Venâncio da Cunha, o homenageado desta sessão solene. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador José Carneiro Rocha. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 63ª sessão solene para outorgar o título de cidadão feirense ao senhor Rivaldo Venâncio da Cunha e para comemorar o Dia da Consciência Evangélica. Anunciamos neste momento a execução do hino nacional brasileiro. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve.
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, quase do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Com a palavra, o presidente desta Casa Legislativa, o vereador José Carneiro Rocha. Concedo a palavra ao vereador Isaías dos Santos, autor do decreto legislativo de número 65/2019 e do requerimento de número 08/2019, para saudar os homenageados e a todos os presentes, em nome desta Casa Legislativa. Ao Senhor pertence a terra. Vereador Isaías, por favor, eu gostaria de convidar para o plenário a titular da DEAN, a doutora Edileuza Sueli. Fique à vontade, vereador. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes o estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
paz seja convosco, boa noite a todos. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, senhor Justiniano França, vereador licenciado e secretário municipal de Serviços Públicos, representando o excelentíssimo prefeito municipal de Feira de Santana, doutor Colbert Martins da Silva Filho, apóstolo Roque Hudson Mamona, presidente da AME Bahia, apóstolo José Ribeiro Santana, presidente da AMIP, apóstolo Marcos Sampaio, presidente da Origem, bispo Gilberto Rui Souza Rocha, da Igreja Batista Ágape, palestrante desta sessão solene e ex-secretário de Habitação da cidade de Feira de Santana, senhor Rivaldo Venâncio da Cunha, homenageado desta sessão solene. Quero aqui, senhor presidente, colegas vereadores, e aqui eu quero agradecer ao vereador Edivaldo Lima, vereadora Eremita Mota, vereadora Jerusa Sampaio, vereador José Carneiro Rocha, vereador Lulinha, vereador Marcos Lima, vereadora Neinha, vereador Robercida Vassoura, vereador José Curuca e vereador Zé Filé. A todos os presentes, em nome da galeria que está aqui, todos presentes, quero saudar na pessoa do pastor Daniel e a sua esposa, em nome de todas as mulheres que estão aqui na galeria. Deus abençoe a todos vocês. E aqui em nome, já denominei aqui o nome dos vereadores, mas dos homenageados eu quero saudar o ex-vereador desta casa, Jorge Oliveira, e em nome dele, estender, obrigado, viu? Quero estender o nervoso, viu? Ao pastor Valdivan, que também, puxando aqui para frente, o pastor Martins, que nos conhece desde a nossa infância. Então, a todos vocês, Deus abençoe e sejam todos bem-vindos. Hoje, nós estamos comemorando, que foi no dia 1º de dezembro, o Dia da Consciência Evangélica. E para nós, dessa casa, eu sempre tenho dito, por onde eu passo, que a maior autoridade de Feira de Santana não está no prefeito da cidade, não está nos vereadores, está no profeta, no homem de Deus, que Deus constituiu para gerar, para ser multiplicadores, para entregar o que não é deles, o que é de Deus, o pastor, o missionário, o apóstolo, seja lá o cargo que ocupa na questão eclesiástica. Então, para mim, possa ser que alguns não considerem, mas para mim, a maior autoridade que está aqui nessa noite são vocês, pastores, vocês que vão entregar a igreja ao noivo na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, para mim, fico feliz, porque esta data, que já antecede o mês, onde nós vamos comemorar o Dia da Bíblia aqui na cidade de Feira de Santana. E eu quero dar uma notícia para vocês, pastores, para os organizadores dos eventos de Feira de Santana. Amanhã esta casa vai votar no orçamento do município. E muitas vezes, nós somos procurados por alguns pastores, por alguns apóstolos, para nós intermediarmos a questão do Dia da Bíblia, a questão da Marcha para Jesus e de outros movimentos na cidade. E a gente sabe o quanto é difícil. Nós voltamos aqui, e eu quero parabenizar o vereador Alberto Neri e ao presidente dessa casa, Zé Carneiro, que entenderam que nós, vereadores, precisávamos ter uma verba impositiva, para que o executivo pudesse fazer com que os eventos da cidade, com que alguns benefícios da cidade, teria que passar pelas mãos também do vereador que ocupa uma vaga aqui nesta casa. E eu coloquei apenas esse ano, para o ano que vem, é um valor muito pouco, mas eu pude colocar, como representante dos evangélicos em Feira de Santana, nós colocamos 50 mil para as próximas organizações de eventos que acontecerão na cidade de Feira de Santana. O Dia da Bíblia e a Marcha para Jesus. Este vereador, Isaías de Diogo, me comprometendo
com a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque quem me colocou aqui foi o Senhor Jesus. Embora quero aproveitar essa oportunidade e pedir aos pastores, à igreja do Senhor, que esteja orando por nós. Estamos enfrentando, nesses últimos dias, uma batalha aonde Deus é o vencedor. A Bíblia diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós estamos aqui, pastores, igreja, legislando, mas lá fora existe uma multidão de pessoas que muitas vezes, ao invés de abençoar os vereadores, eles amaldiçoam. Muitas vezes, ao invés de trazer uma palavra de ânimo para os vereadores que estão legislando a cidade, fazendo leis, eles estão muitas vezes lançando maldição. É por isso que essa casa entende que hoje as portas têm que ser abertas para a igreja do Senhor Jesus Cristo entrar nesta casa e abençoar, Bispo Rui, os vereadores. Nós, vereadores, precisamos da oração de vocês. Nós, vereadores, entendemos que se vocês não orarem por nós, nós não vamos fazer uma boa legislatura. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. E nesses últimos dias eu estou enfrentando um processo. Eu ainda não sei de onde partiu. Sei de quem partiu a pessoa, porque está lá exposta. Mas o mentor, nós ainda não sabemos. Mas eu quero dizer, as portas do inferno não vai prevalecer contra o mandato que Deus confiou ao vereador Isaías de Diogo, através de oração. Não foi o homem que me colocou aqui. Deus usou as pessoas para me colocarem aqui. Mas quem me colocou aqui foi Deus, como colocou cada um de vocês, vereadores. Então, no momento certo, quem vai tirar você dessa cadeira é Deus. E no momento que isso acontecer, agradeça a Deus, porque Ele é bom. Ele faz tudo. Ele sabe fazer as coisas na forma perfeita e na forma agradável. Então quero aqui agradecer a vocês, pastores, por esse dia, a vocês, evangélicos, por esse dia, por essa consciência. Que possamos sair daqui nessa noite com a consciência de que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse chamado que vocês têm de Deus, ninguém pode tirar. Aproveitando, senhor presidente, a oportunidade, nós também estamos dando aqui um título de cidadão ferense ao professor doutor Rivaldo Venâncio da Cunha. E nós entendemos, doutor, que quanto foi importante a ciência de Deus na sua vida. Porque se Deus não te capacitasse, o senhor não teria a inteligência, a ciência para descobrir e para combater o mosquito vetor da chikungunya e o Aedes aegypti. E Deus te capacitou de sabedoria. E foi através da sua pessoa que esta cidade pôde combater esse mosquito. E ainda continua, porque com certeza o mosquito está aí. E eu entendo que é uma praga. E essa praga, além de nós fazermos o trabalho dentro de nossas casas, nós entendemos o seguinte, aqui eu quero concluir a minha fala. A Bíblia diz no Salmo 91, nenhum mal nos sucederá, nenhuma praga vai chegar à nossa tenda. É promessa de Deus. Então essa praga da chikungunya, essa praga da dengue, ela não pode adentrar nas nossas casas, porque nós somos protegidos, sabe por quem? Pelo Deus vivo. Ele que nos garante a saúde, a paz e a tranquilidade. Quero aqui agradecer ao Senhor dos Exércitos por essa oportunidade e dizer para os pastores, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está aqui multiplicada em várias denominações, orem pelo vereador Isaías de Diogo, orem por essa cidade, orem pelo prefeito em exercício, Colbert Martins da Silva Filho, porque com certeza nós precisamos da oração de vocês. Orem também pelos vereadores, para que as leis que sejam aplicadas aqui não venham contra a palavra de Deus,
não venha destruir as famílias, não venha destruir os projetos que Deus reservou para nós. Deus abençoe, obrigado. E meu bispo, amigo, pastor Rui, quero deixar esse texto para a sua vida. A glória da segunda casa será maior que a primeira. E o Senhor tem um chamado, e o Senhor é bênção de Deus nessa cidade. Deus abençoe a todos vocês, e um beijo no coração. Gostaria de convidar para o plenário o senhor Mário Moreno, nesta sessão, representando o deputado estadual e ex-vereador desta casa, José de Arimateia. Solicito a vereadora Eremita Mota, segunda secretária desta Casa Legislativa, que proceda à leitura do decreto legislativo de número 65/2019. Boa noite a todos. Decreto Legislativo 65, número 2019. Dispõe sobre a concessão do título de cidadão feirense e dá outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 70, inciso 5, da Lei Orgânica do Município e artigo 274, inciso 2º e 400 do Regimento Interno, e do projeto de decreto legislativo número 55/2019, de autoria do edil Isaías dos Santos, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão feirense ao senhor Rivaldo Venâncio da Cunha. Artigo 2º. A mesa diretiva da Câmara Municipal providenciará a impressão do título, que será entregue em sessão solene, convocada especialmente para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes deste decreto legislativo correrão por conta da verba de existência da Secretaria da Casa. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mesa diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana: José Carneiro Rocha, presidente; Alberto Neri, vice-presidente; Marcos Lima, segundo vice-presidente; Luiz Augusto de Jesus, terceiro vice-presidente; vereador Cadmiel Mascarenhas, primeiro secretário; Eremita Mota de Araújo, segunda secretária; Fabiano Nascimento, terceiro secretário. É o que constava, senhor presidente. Convido o vereador licenciado, hoje secretário de Serviços Públicos desta cidade, Justiniano França, nesta sessão solene representando o prefeito Cobé Martins da Silva Filho, para entregar a cópia deste decreto ao senhor Rivaldo Venâncio da Cunha. Convido o vereador Isaías dos Santos para outorgar o título de cidadão feirense ao senhor Rivaldo Venâncio da Cunha.
Com a palavra, o senhor Rivaldo Venâncio da Cunha, homenageado desta sessão solene. Boa noite, excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, senhor Justiniano França, vereador licenciado e secretário municipal de Serviços Públicos, representando o excelentíssimo prefeito municipal de Feira de Santana, doutor Colbert Martins da Silva Filho, apóstolo Roque Hudson Mamona, presidente da AME Bahia, apóstolo José Ribeiro Santana, presidente da AMIP, apóstolo Marcos Sampaio, presidente da Origem, bispo Gilberto Rui Souza Rocha, da Igreja Batista Ágape, palestrante nesta sessão solene, senhoras e senhores presentes, muito boa noite. É uma imensa satisfação e uma grande honra estar recebendo esse título de cidadão feirense, concedido pela Câmara Municipal de Vereadores aqui de Feira de Santana, por uma proposição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde de Feira e acolhida pelo vereador Isaías dos Santos, nosso popular Isaías de Diogo, que apresentou essa proposição. Também gostaria de cumprimentar a nossa amiga Neuza dos Santos, enfermeira que está nesse ato representando a secretária municipal de saúde de Feira, nossa querida amiga Denise. Cumprimentar também a professora Erenilde Marques, em nome da qual cumprimento os colegas professores, alunos e trabalhadores da Universidade Estadual de Feira de Santana. Cumprimentar a professora Maricélia Maia, dedicada profissional da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Feira e também professora na Universidade Estadual de Feira de Santana. A enfermeira Flávia Moura, da Policlínica da Rua Nova, em nome da qual cumprimento todos os profissionais trabalhadores daquela policlínica, onde trabalhamos durante anos atendendo os pacientes com chikungunhas, os dirigentes da Secretaria Municipal de Saúde, e cumprimentar de forma muito especial dois profissionais da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, onde tenho um vínculo empregatício, sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz no Rio e também sou professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, da Faculdade de Medicina, e queria cumprimentar de forma carinhosa e especial dois profissionais da Fundação Oswaldo Cruz, que desde 2014 e 2015 têm me acompanhado nessa caminhada para o atendimento de centenas de pessoas acometidas por chikungunya aqui em Feira de Santana e também em Riachão do Jacuípe. Eu me refiro à doutora Karen Trinta e ao Michel Sucupira, dois irmãos, em nome dos quais agradeço a todos os demais profissionais da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que ao longo desses 5 anos participaram do atendimento à saúde de centenas de pessoas acometidas pela chikungunya aqui em Feira de Santana e Riachão do Jacuípe, como disse. Queridos Karen e Michel, sem a vossa contribuição, a nossa dedicação, certamente não teríamos conseguido desempenhar as nossas atividades como médico, como profissionais a serviço da saúde. Não poderia deixar de citar uma profissional, prata da casa, nascida aqui em Feira de Santana, uma profissional médica, infectologista, da mais nobre competência, solidariedade, profissionalismo, que é a doutora Melissa Falcão. Doutora Melissa, hoje, hoje ela é uma das pessoas mais respeitadas no Brasil quando estamos reunidos para discutir dengue, zika, chikungunya. Lembramos do nome da nossa querida doutora Melissa pela experiência, pela seriedade, pela solidariedade com que ela cuida dos seus pacientes. Excelentíssimo presidente,
essa solenidade não estaria acontecendo se não tivéssemos vivido uma razoável epidemia de chikungunya aqui em Feira e na região, no Nordeste como um todo. Queria agradecer a solidariedade, a paciência, a confiança daquelas pessoas que tinham manifestações clínicas suspeitas de chikungunya, que nós confirmamos pelos exames laboratoriais, prescrevemos as medicações e acreditamos que, em boa medida, aliviamos o sofrimento dessas pessoas. Esse sofrimento só foi aliviado porque essas pessoas confiaram nesse conjunto de trabalhadores que participaram desse processo. Então, queria aqui agradecer a essas pessoas que padeceram dessa doença tão dolorosa, porque a participação com elas contribuiu para que nós produzíssemos conhecimentos que hoje estão ajudando a minorar as dores de muitos brasileiros em outras localidades do país, onde também vivenciamos epidemias de chikungunya, como o Rio de Janeiro nesse momento. Nobres vereadores, amigos, amigas, senhoras e senhores, recebo esse honroso título de cidadão feirense com enorme felicidade, gratidão, e espero fazer jus ao título que recebo nesse momento. Eu que trago nas minhas veias o sangue nordestino, herdado de meus pais, que eram sergipanos. Agora, sinto-me ainda mais nordestino. Sinto-me agora, com esse título, honroso título, cidadão de Feira de Santana e, consequentemente, cidadão baiano de coração. Antes da epidemia de chikungunya, quando nós ficamos vindo várias vezes aqui, quase 20 vezes tivemos acompanhando os pacientes aqui, mas há 20, 30 anos atrás eu passava muito pelo entorno de Feira de Santana, vindo do Rio de Janeiro em direção à Paraíba, onde nós íamos atender pessoas doentes com a doença de Chagas. Passávamos no entorno de Feira de Santana, rumo a Jeremoabo, Cícero Dantas, e mergulhávamos no rumo de Pernambuco e da Paraíba. Não imaginava, 30 anos depois, que pudesse estar vivenciando essa situação. Então, resumindo, nesses últimos 30, 35 anos, tenho andado em diversas localidades do Brasil. Uma hora é dengue, outra hora é chikungunya, outra é zika, esquistossomose e doença de Chagas. E aí, para finalizar, já que agora mais nordestino do que antes, não poderia deixar de lembrar os versos do nosso querido poeta maior, Luiz Gonzaga, que ele dizia: minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras por onde andei e dos amigos que lá deixei. Muitíssimo obrigado pelo título, um beijo no coração de todos nós. Obrigado. Conceda a palavra ao bispo Gilberto Rui Souza Rocha, palestrante desta sessão solene. Excelentíssimo senhor vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Senhor Justiniano França, vereador licenciado e secretário municipal de Serviços Públicos, representando o excelentíssimo prefeito municipal de Feira de Santana, Dr. Colbert Martins da Silva Filho. Apóstolo Roque Hudson Momona, presidente da AME Bahia. Apóstolo José Vieira Santana, presidente da AMIP. Apóstolo Marcos Sampaio, presidente da Origem. Ao senhor Nivaldo Venâncio da Cunha, homenageado dessa semana, meus parabéns pelo seu título. Cumprimento a todos os vereadores que se fazem presente nesta casa. Eu já estive aqui em outros momentos e não contei com tanta presença, tantos presentes. Vocês dignificam esse momento e honram o povo evangélico com a sua presença. Deus os abençoe por estarem aqui. Cumprimento a todos os pastores
colegas de ministério, de labor, os que estão no plenário, os que serão homenageados. Que Deus os continue usando com poder e grande glória nessa cidade. Cumprimento a todos os irmãos de fé, presente, prestigiando esse dia da consciência evangélica. Que juntos possamos continuar realizando a obra do Senhor e fazendo mais para a glória do Senhor. Mais de 2000 anos se passaram, nos separam, do encontro de Jesus com seus discípulos no sopé do Monte Hermon, nas colinas de Golã, cerca de 150 quilômetros ao norte de Jerusalém, a 60 quilômetros do sudeste de Damasco. Ali havia uma cidade chamada, à época do Império Romano, de Cesareia de Filipe. E Jesus, naquele cenário, voltando para os seus discípulos, perguntou: que dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Tendo ouvido a resposta do povo em geral, faz aos discípulos a mesma pergunta, dirigindo a eles pessoalmente: e vós, que dizeis que eu sou? E Pedro prontamente lhe respondeu: tu és o Cristo, do latim Christus, do derivado do grego Christos, que significa ungido, por sua vez deriva do hebraico Machia, que significa Messias. Tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. A quem então Jesus afiançou, abonando, sancionando, declarando: tu és feliz, Pedro, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está nos céus. Eu também que te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outra tradução, o texto diz: as forças do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E o inferno, por séculos, tem tentado parar a igreja de Jesus. Mas apesar de todos os investimentos contra o povo evangélico, o povo do evangelho, das boas novas, continuamos crescendo e avançando. O apóstolo João viu isso na ilha de Patmos e viu o fim da nossa história e escreveu no seu livro de Apocalipse: depois disto, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, de pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. Esta será o final da igreja. Esse será o final da igreja do Senhor Jesus. Pois aquele que é todo-poderoso e dono da igreja, Senhor do rebanho, já liberou a palavra de vitória para a sua igreja. As forças perseguidoras do inferno têm acompanhado a história da igreja, intercalados por períodos de tolerância, que eram seguidos por novos ataques, tanto por forças de fora como de dentro. Desde o triste dia em que Caim se levantou contra seu irmão e o matou, a perseguição tem se espalhado sobre a terra. Do ponto de vista espiritual, os ataques ainda são anteriores aos eventos no Jardim do Éden. Remota ao tempo em que o orgulho de Satanás o fez desejar ser igual a Deus. Nos dias de hoje, a batalha histórica entre o bem e o mal continua de maneira incessante e a injustiça se acumula, muitas vezes chocando qualquer observador da perseguição ao cristianismo. Nós somos o povo mais perseguido sobre a terra. No dia da consciência evangélica, com 19 séculos de perseguição, para atentar para o nosso futuro, primeiro é necessário compreender o nosso passado. A perseguição, como temos visto, nunca se afastou da igreja. Certamente, para os que viveram durante as primeiras ondas de perseguição que varreram a história eclesiástica, ser perseguido parecia fazer parte normal da vida cristã. De fato, a perseguição tem acompanhado a história da igreja, mas ela vem e vai, como movimentos de ondas do mar. Os períodos de tolerância foram conseguidos às duras penas.
seguido inevitavelmente de novos ataques, tanto por forças de fora, como tragicamente de dentro dela. Nós, no Oriente, no início do terceiro milênio, temos desfrutado de um longo período de liberdade religiosa. A história, no entanto, nos ensina que não há garantia para que esta liberdade continue. Acompanhe comigo nesta noite um pouco dos capítulos que faço aqui de forma resumida, pois muitas horas seriam necessárias para falar sobre o nobre povo de Deus sobre a terra, que tem sofrido por séculos perseguição. Observe, por exemplo, o Império Romano. Durante 300 anos, a Igreja do Império Romano sofreu inúmeras ondas de perseguição e opressão, até o imperador Constantino decidir adotar o cristianismo como religião oficial no ano 313 depois de Cristo. Os primeiros dias de sofrimento foram esporádicos e localizados, mas depois do incêndio de Roma, no ano 64 depois de Cristo, no ano 64 depois de Cristo, o imperador fez dos cristãos o bode expiatório para a tragédia, e a opressão se espalhou. Aqueles que professaram o cristianismo eram torturados e queimados. Como consequência, grande parte do Novo Testamento foi escrito em prisão. A igreja primitiva teve um rápido crescimento e sofreu repetidos períodos de perseguição. Se dizia na época, se o rio Tigre chegar às paredes, se o Nilo não cobrir o campo, se o céu não se mover e a terra o faz, e se houver fome, e se houver praga, o brado é rápido. Os cristãos ao leão, os cristãos são os culpados. Escreveu Tertuliano a respeito deste assunto, pois éramos apontados como culpados por tudo o que acontecia de errado no Império Romano. No ano 303 depois de Cristo, o imperador Diocleciano ordenou a destruição de todas as igrejas, o confisco dos livros cristãos, a demissão de todos os cristãos do exército, do governo e a prisão do clero. Durante esse mesmo período, Eusébio relata casos de muitas cidades cristãs que foram arrastados da Ásia Menor. Esta é considerada a última e grande perseguição, talvez a mais sangrenta aos cristãos do Império Romano. Outro capítulo poderia ser escrito sobre a perseguição dos cristãos, bárbaros e islamismo. O historiador norte-americano Kenny Lowrette chamou o período entre os anos 500 depois de Cristo a 1500 depois de Cristo, os anos de incerteza. Durante 10 séculos, o cristianismo enfrentou 2 inimigos poderosos e ameaçadores que traria dor e sofrimento a muitos. A luta contra os bárbaros e o islamismo. O primeiro inimigo, os bárbaros, seriam finalmente superados com dor e sofrimento, alcançando-se o triunfo do Evangelho. Já a perseguição islâmica foi diferente. Em poucos anos, a igreja seria destruída no norte da África e subjugada no Oriente Médio, sendo sua própria existência ameaçada. Durante o período chamado pelos historiadores da Idade das Trevas, tribos bárbaros varreram o continente eurasiano em direção ao oeste, vindo dos campos e deserto da Ásia Central, região conhecida como berço das nações. Os bárbaros enterraram todos os vestígios do Império Romano e expulsaram os moradores nativos para as montanhas. A parte estimulante e inspiradora desta história é que a igreja despertou para o desafio e enviou missionários como Columba de Lona,
monge irlandês que introduziu o cristianismo entre os Pictos na Escócia, e Bonifácio, conhecido como apóstolo dos germanos, para ganharem os bárbaros para Cristo. Enquanto o sofrimento e a morte era parte do preço para alcançar os pagãos com o evangelho, a perseguição era o preço da própria sobrevivência da igreja sobre o domínio islâmico. Nos 100 anos que se seguiram à morte de Maomé, seus seguidores levaram sua crença até o coração da cristandade, alcançando Jerusalém, Cesareia, Cartago, e de volta em 715 depois de Cristo. A maior parte da Espanha havia caído perante os muçulmanos, que só conheceram a derrota no ano 732, quando foram banidos por Carlos Martel em Tours, na França. Para a igreja que sobrevivera, as consequências das conquistas muçulmanas foram 13 séculos de escravidão, a redução dos cristãos à condição de cidadão de segunda categoria, a humilhação e a perseguição institucionalizada. Ser cristão e viver sobre o domínio islâmico naquela época significava ter que pagar uma taxa capital e ver seus filhos serem levados pelos imperadores árabes. O cristianismo havia acabado de alcançar os limites da Europa no final do primeiro milênio, quando algo novo começou a agitar aquilo que já havia transformado a igreja institucionalizada como sede em Roma. Em vários lugares, pessoas insatisfeitas com a religião oficialmente estabelecida começaram a buscar uma nova espiritualidade. Estes movimentos acabaram levando à reforma e uma nova onda de perseguição que, nascida dentro da própria igreja, duraria 500 anos. Era o começo de uma luta que tornaria a perseguição parte da experiência cristã, como nos primeiros 300 anos da existência da igreja. A reação do papado em relação a todos os novos movimentos foi rigorosa, inevitável. No século XII, os valdenses foram perseguidos e excomungados. Em 1415, o reformador religioso John Hus foi morto em fogueira. Em 1948, Girolamo Savonarola foi martirizado, um padre domiciliano que pedia a reforma da Igreja Católica. No início do século XVI, a reforma de Lutero começou um movimento de renovação espiritual que tornaria novamente a perseguição e o martírio uma parte comum do preço do compromisso espiritual. 40 anos após Lutero ter fixado as 95 teses na porta da igreja, John Wesley publicou o Livro dos Mártires, uma das publicações mais influentes a aparecer na Inglaterra ao longo do período de 200 anos. Era elizabetana, a era elizabetana. Toda casa tinha uma versão autorizada da Bíblia e um exemplar da obra de Fox. A história ainda apresentava a nós outros exemplos de intolerância religiosa. Na Europa ocidental, os anabatistas, que desenvolveram ideias tidas radicais, tanto de ordem religiosa como social, tiveram seus próprios mártires e sofreram 25 anos de amarga perseguição. Na Inglaterra, os cristãos puritanos tiveram que deixar o país no século XVII em busca de liberdade religiosa nas colônias norte-americanas. Na França, 10 mil protestantes franceses foram massacrados na noite de São Bartolomeu. E mesmo após o Edito de Nantes, decreto promulgado em 1598 pelo rei Henrique IV, que concedia liberdade religiosa aos protestantes,
os hugonotes continuaram sendo perseguidos e mortos. Um advogado escreveu na época a realidade enfrentada pelos protestantes franceses em seu livro O Martírio, um testemunho dos sofrimentos dos hugonotes e dos valdenses, assim como toda a condenação de centenas de cristãos às galés de navio movido a remos. O século XXI, o século XX, o comunismo e o nacionalismo, 100 anos de relativa paz, acabaram de repente para a igreja nos primórdios do século XX. Só um minuto. Fiquei sem tempo. Deixa eu puxar aqui. Ok. Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios. Paulo escreveu as suas cartas aos Romanos, capítulo 11, verso 16. Não me envergonho do Evangelho. Apesar do pouco tempo me dado nesta noite, não tinha me dito que seria tão pouco, a gente não pode deixar de aproveitar, nós que somos cristãos nesta casa, para mais uma vez dizermos como Paulo, não me envergonho do Evangelho. A gente tem tanto tempo em tantos lugares para falar tantas besteiras e tantas asneiras. É uma pena que num momento tão solene desta casa que nos homenageia, e eu agradeço a homenagem, seja nos cortado um pouco desta história. Com certeza seria edificante para aqueles que ouvem. Mas Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Este é o poder dos evangélicos. Esse é o nosso poder. O poder dos evangélicos é o evangelho, as boas novas, a boa notícia. E a boa notícia é uma pessoa, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O nosso poder é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo e morreu no meu e no seu lugar. Esta é a mensagem nossa, uma mensagem transformadora, uma mensagem que muda a história de todos quanto aqui estão. Eu tinha 16 anos, estava numa roda de jovens usando maconha, já estava me viciando em prostíbulo. Aos 16 anos eu me encontrei com esse poder do Evangelho. Deixei a droga, deixei os prostíbulos, e aos 59 anos hoje, com mais de 40 anos, eu sirvo aquele que mudou a minha história. Esse é o poder de Deus, que nós anunciamos no dia da consciência evangélica. Deus veio para mudar a história dos homens, para transformar os homens. A nós que estamos aqui há tempo e fora de tempo, não se envergonhem de proclamar o Evangelho de Deus, o poder de Deus, que é o Evangelho. Deus abençoe a todos e obrigado. Solicito ao vereador licenciado Eli Ribeiro. Então vou manter o mesmo licenciado. Agora o vereador Justiniano, que entregue uma placa em agradecimento pela palestra proferida ao bispo Gilberto Rui Souza Rocha. Esse Rocha é forte, viu? Agora, Justiniano, toda vez que tirar foto ali, você livra a frente, por favor. Porque não dá nem para aparecer nem na sombra com o seu tamanho. Não foi coincidência, quem trouxe a parteira foi eu, fui meu padrinho de casamento.
Mas é meu primo, é Rocha. Agora saiu, agora sim. Neste momento, os vereadores desta casa vão homenagear os pastores e pastoras pela passagem do Dia da Consciência Evangélica. Gostaria de convidar a vereadora Aldinei Basto, a Neinha, para homenagear o pastor Enivaldo Moreira de Oliveira. A vereadora Cíntia Machado autorizou que o nosso querido Eli Ribeiro homenageasse ao pastor Valdemir da Silva Santos. Na ausência dele, eu vou convidar o líder do governo deste município, dessa casa, melhor dizendo, Marcos Lima, para, em nome da vereadora Cíntia Machado, homenagear o pastor Valdemir da Silva Santos. Convido o vereador Edivaldo Lima para homenagear o pastor seu xará, Edivaldo Marques da Conceição Santos. Convido a vereadora Eremita Mota para homenagear o pastor Josafá Santos de Jesus, que tem uma missão complicada, converter a nossa querida Eremita Mota. Queremos também fazer o registro da irmã do pastor Josafá Santos, a simpática e fotógrafa Neuza. Agora, a missão não é impossível, não. Quando Deus quer, quem sabe. Vereadora Jerusa Sampaio, para homenagear o pastor Ronaldo Pereira.
Convido o vereador José Marques de Messias, o Zé Curuca, para homenagear o pastor Isaac Ulisses Barreto de França. Convido o vereador José Menezes Santa Rosa, o Zé Filé. Ninguém quer ser Alcátara, ninguém quer ser Acém. É Filé. Para homenagear o pastor Eduardo Terres Prestes. Convido o vereador Luiz Augusto de Jesus, o Lulinha, para homenagear o pastor Edilson José de Souza. Convido o vereador Marcos Lima para homenagear o pastor José Ismael Santos Miranda. Convido o vereador Robeci da Silva Lima, o Robeci da Vassoura, para homenagear o pastor Walter de Jesus Silva. Convido o representante da AMIP para homenagear o pastor apóstolo, o representante da AMIP vai homenagear o apóstolo José Martins do Carmo Moreira.
O mesmo representante da AMIP para homenagear o pastor Wildson Barbosa Moraes Silva. Mais uma vez, o mesmo representante para homenagear o pastor Gilbert Silva Oliveira. Também representando a AMIP, homenagear o pastor Edmilson Fontes Peixoto. Convido o representante da AME para homenagear a pastora Rosália Lustosa Pinho Briano. Só da AMIP e AME. Tem origem aqui, mas ficou com 2 só. O mesmo representante da AME para homenagear o pastor Gilmar Bezerra da Silva. Convido o pastor Fabrício dos Santos Amorim para ser homenageado pelo representante da AME. Solicito a permanência do bispo Roque Hudson para homenagear o pastor Valdivan Conceição Nascimento. Representando a origem, gostaria de convidá-lo para homenagear a pastora Edna Sena Santana e também Edna Silva Santana, Sena Santana. Também convido o pastor Raimundo Borges dos Santos para ser homenageado pelo representante da origem. Agora, recente, nós tínhamos uma novela, A Dona do Pedaço, né? Agora vamos convidar o dono do pedaço para homenagear uma dezena de pastores. Isaías de Diogo. Homenagear a apóstola Mari Angélica Brito Alves. Está escrito Angélica. Maria Ângela.
Pastor Robson, bispo de Jesus. Pastor Mário Sérgio de Souza Sampaio. Pastor Gervásio Gonçalves de Oliveira. Pastor Wellington Mendes Lopes. Pastor José Wilson Dias da Silva Júnior. Pastor Welder Sotero da Silva. Pronto, vereador. Vossa Excelência já concluiu. Quer mais? Na próxima. Eu gostaria de convidar o meu amigo, meu irmão, vereador desta casa, para, em meu nome, prestar uma homenagem ao pastor Elias. Robeci, por favor. Gostaria de convidar o pastor Elias dos Santos Filho. Esse rapaz eu conheço desde o movimento estudantil. Conheci antes de ser evangélico. Tem uma história bonita. Verdade, ele conseguiu se converter. Quem sabe um dia ele consegue também me convencer a também me converter. Um dia, quem sabe, pastor Elias, a gente faça aqui uma sessão e lhe conceda 2 horas de relógio para o senhor contar a sua história. Anunciamos nesse momento a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado.
Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Eu quero agradecer a presença do vereador Edivaldo Lima, da vereadora Eremita Mota, da vereadora Jerusa Sampaio, do vereador Isaías de Diogo, do vereador Lulinha, Marcos Lima, vereadora Neinha, Robeci da Vassoura, Zé Curuca, Zé Filé. Agradecer especialmente a presença de cada um dos senhores, de cada uma das senhoras, e declaro, portanto, encerrada a presente sessão solene, convidando a todos que assinem a ata de registro desta cerimônia. Já encerrada a nossa sessão solene, ouviremos um louvor pelo senhor Ney Manuel Souza de Jesus Brito, Ney Pires, e solicitando a todos que assinem a ata de registro. Muito boa noite a todos e a todas. Tanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Esse Deus desconhecido de que tanto ouço falar, Ele derrubou muralhas. Esse Deus abriu o mar,
mais do que me adianta com meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar. Sei que o tempo não mudou a força do teu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente,